Dia 12, quinta-feira, vai ser o Dia das Crianças. Dia de ganhar presente, de sair para passear, é feriado. Não é feriado pelo Dia das Crianças, mas as pessoas aproveitam para comemorar o Dia das Crianças. Mas o Dia das Crianças é muito mais do que ganhar presente e sair para comemorar. Então, se você quer entender o que está aí como história que constitui o Dia das Crianças e por que esse dia ele é tão especial, inclusive, vem comigo. Eu sou o psicólogo Ronaldo Coelho e a nossa conversa Psi de hoje vai ser sobre o Dia das Crianças e a ideia de infância. Essa ideia do Dia das Crianças no Brasil começou em 1924, com um deputado federal que resolveu falar, vamos fazer o Dia das Crianças e tal. Só que em 1940, somente em 1940, com Getúlio Vargas, é que ele definiu o dia 25 de março como o Dia da Criança. E ele teve a primeira lei no país, de proteção, que fixava a proteção à maternidade, à infância e à família. Foi somente em 1960 que a fábrica de brinquedos Estrela e a Johnson & Johnson se juntaram por interesses comerciais, para poder vender brinquedos e coisas para as crianças. No dia 12 de outubro, se fixou essa data como sendo a data do Dia das Crianças. Mas, pela própria história, pela ideia de comemoração do Dia das Crianças, a gente pode entender essa data como algo a mais, algo para além da questão comercial. Ficou muito forte a questão comercial, como a gente disse, porque essas duas empresas, essas duas grandes empresas que fizeram uma pressão, uma força para que fixasse essa data para poder vender brinquedos e coisas para as crianças. Mas então vamos pensar, comemorar é relembrar, Então o que poderia ser comemorado no Dia das Crianças? Poderia ser comemorado, e há uma sugestão aqui que se deve se comemorar, a própria ideia de criança, a própria ideia de infância, Porque não foi sempre assim ao longo da história. Na Idade Média não se tinha diferenciação entre criança, adulto, adolescente, não se tinha uma distinção de fases da vida pelas idades, mesmo porque as pessoas morriam muito jovens, Então não tinha muito essa ideia de uma distinção de criança, jovem e adulto. Então tem um historiador, o Philippe Arrier, que vai trazer a ideia que a ideia de criança ela começa a surgir no século XIII e até o século XVIII a ideia de criança e adolescente ou infante, a infância, e a adolescência elas não tinham distinção, eram a mesma coisa. Inclusive o termo enfant em francês ele vem daquele que não fala. Ainda do ponto de vista jurídico ou de pensar a infância como algo que era importante de ser entendido como uma fase da vida diferente da fase adulta, a gente tem que, em 1959, a gente tem a primeira Declaração Universal dos Direitos das Crianças. E essa Declaração Universal ela tem 10 princípios, e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem ler, se vocês quiserem, esses princípios. Mas esses princípios são os princípios para garantir a todas as crianças direitos iguais, para que elas possam se desenvolver de uma forma saudável, para que elas possam se tornar adultos saudáveis. Então tem direitos, por exemplo, a não serem tratadas de formas distintas por raça, religião, nacionalidade, para que elas tenham o direito à saúde, educação, para que elas tenham o direito à proteção, ou seja, para que elas sejam protegidas de violência, protegidas da exploração do trabalho, porque antes de se pensar a infância como tal, as crianças eram exploradas no trabalho como adultos são, ou até mesmo pior, porque elas não tinham como se defender, porque elas eram pessoas frágeis. Então, pensando que é uma fase de constituição aí
da pessoa, de constituição da subjetividade importantíssima e de grande vulnerabilidade, se determinou alguns dos direitos e que os países teriam que fazer com que houvesse essa proteção. E no nosso país, como eu disse, né, em 1940 foi quando Getúlio Vargas fez aí um primeiro compilado, e o que a gente tem hoje como proteção à criança para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes é o ECA, que ele existe no nosso país desde 1990, né? Então teve a Constituição, presente Constituição, né? Constituição Cidadã de 1988, e em 1990 o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi aprovado como lei e ele é que regimenta como que deve ser essa proteção e esse cuidado para garantir uma infância e uma adolescência a todos. Dentro de tudo isso que eu falei, tem um tema que é muito relevante, que é a questão da maioridade penal. E, de fato, a ideia de infância sempre foi traçada ao longo da história nesse paralelo com o direito penal. E sempre foi mesmo. Então, se a gente pegar só pela história do nosso país, no Brasil Império, antes de 1930, né, não existia diferenciação entre as crianças infratoras e os adultos infratores, eram todos colocados no mesmo lugar. Somente em 1830 é que se teve a Lei Penal do Império. E nessa Lei Penal do Império previa que as crianças infratoras, os adolescentes, eles pudessem ficar numa casa diferente das prisões dos adultos. Só que essas casas previstas na Lei de 1830, elas só começaram a existir em 1850 e foi apenas em 1871, com a Lei do Ventre Livre, que o Estado começou a realmente se preocupar com as crianças que nasciam e que não tinham condições de serem cuidadas pelas suas famílias, porque antes os filhos de escravos eram escravos, eles eram propriedade dos senhores escravos, né? No momento em que teve a Lei do Ventre Livre, essas crianças, elas eram livres, elas estavam aí no mundo, mas elas não tinham como serem cuidadas pelos seus pais, pelas suas famílias muitas vezes. Então começou a caber ao Estado cuidar dessas crianças. E a política do Estado foi muitas vezes ela veio no sentido de prevenir que essas crianças virassem delinquentes. Então tem aí uma história, né, de que o Estado teria que cuidar dessas crianças, ou poder oferecer educação, saúde, poder cumprir com as diretrizes para ter uma infância saudável para essas crianças, mas ao mesmo tempo teve também uma linha que é de fazer um aparato, né, policial, digamos assim, para que essas crianças não se tornem infratores, não se tornem pessoas que cometam crimes, né, no futuro. Bom, e por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente volta à discussão da redução da maioridade penal, de 18 para 16 e tudo mais, primeiro que tem aí muito desconhecimento sobre o papel mesmo de reorientação, o papel de medidas socioeducativas, né? E também da função das medidas punitivas, né? Sem entrar nesse mérito, né, do para que serve e se serve para algumas coisas, né? Ou para que serve essas coisas. O que está em jogo aqui na redução da maioridade penal é também reduzir a ideia de infância, é reduzir o tempo da infância. Ou seja, considerar essas crianças adultas antes do tempo. Então, para esse Dia das Crianças, eu queria aqui usar desse espaço, né, desse vídeo, desse momento, para dizer, para que se possa comemorar, relembrar com os seus filhos, com as crianças ao seu redor, os direitos que elas têm, né? O direito a poder estudar, o direito a poder brincar, o direito a poder ser criança, né? E não ser tratada como adulto, que foram direitos conquistados ao longo da história, né? Não foram sempre assim. As crianças não foram tratadas sempre como crianças. E poder
também comemorar a possibilidade de vocês, como pais, como genitores, como pessoas que cuidam dessas crianças, poderem oferecer educação de qualidade, poder oferecer moradia, a possibilidade de brincarem, de não precisar trabalhar, de estarem protegidas da violência, né? De poderem ser crianças. Aí você vai me perguntar, mas Ronaldo, pode dar presente no Dia das Crianças? Claro que pode dar presente também, mas seria interessante que o presente não fosse o mais importante, que ele não fosse o principal, que fosse o principal celebrar, comemorar, ou seja, relembrar a aquisição de direitos e a possibilidade de dar esses direitos para as suas crianças. Ok? Então, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com quem você acha que pode gostar dessas informações e escreve aqui embaixo como é para você saber dessas novas informações, como é entender, por exemplo, que a ideia de criança não foi sempre assim, né? Que não foi sempre tratada dessa forma. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.